E eu queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler, que está em Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Até o 32. Gênesis 32, de 22 a 32. É um texto bastante conhecido daqueles que leem a palavra de Deus, né? Diz o seguinte: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar também tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Feche os olhos. Pai, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração neste momento. Ó Deus, já ouvimos tanto a Tua voz através do louvor. Ó Deus, mas queremos que o Senhor nos fale agora, Senhor, nos dê a direção, o caminho. Ó Deus, me dá a graça, a sabedoria, a inteligência para que eu possa transmitir a Tua palavra. Dá também inteligência ao Teu povo. Abençoa, Senhor, cada lar que nos ouve neste momento. Abençoa cada lar aqui representado dentro desse templo. Senhor, nós acabamos de dizer que nós queremos ser abençoados. Ó Deus, Tu abençoaste a vida de Jacó, e nós queremos, assim como Jacó foi abençoado, também receber um toque do Senhor. Ó Deus, por isso nós pedimos que o Senhor esteja falando de uma forma verdadeira e real a cada um de nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se sentar. Antes de nós entrarmos nesse texto, eu quero passar rapidamente um pouquinho sobre a vida de Jacó, porque é o contexto da vida dele, né? Quando Jacó ainda, moço ainda, né? Ele tinha um irmão gêmeo, Esaú, e Esaú era o mais velho e ele tinha direito à bênção do seu pai, a primogenitura era dele, né? Que ele recebia uma parte maior da herança, mas desde o ventre, Jacó já tinha recebido de Deus que ele seria maior do que seu irmão, ele receberia a bênção, ele seria tido como primogênito. E Jacó, muitas vezes ele articulou de uma forma não muito boa, né, para conseguir as coisas. Assim como nós, muitas vezes na vida, nós articulamos de um modo feio, que não é o modo que Deus gostaríamos que articulássemos, para conseguir as coisas. Quando ele quis, né, a primogenitura ali, o seu irmão chegou cansado, com fome, e ele estava com um prato cheiroso de lentilhas, né, e de repente o seu irmão falou com ele: olha, me dá esse prato de lentilhas, estou com muita fome. E ele falou: olha, eu te dou, mas passa a primogenitura. O irmão dele que falou: olha, por não valorizar as coisas espirituais, né, Esaú falou: que me vale isso agora? Eu quero satisfazer agora a minha necessidade, né? Esaú também, de forma errada, né,
quis satisfazer só as suas necessidades, assim como muitas pessoas hoje trocam a bênção de Deus, trocam o que nós temos de mais especial, que é Jesus Cristo, por um prato de lentilhas, pelos prazeres que o mundo oferece, que são tão momentâneos, que passam tão rápido. Mas Jacó articulou, né, como muitas vezes nós articulamos, pegamos a pessoa nas suas fraquezas e acabamos levando vantagens nisso aí. Assim como ele também enganou seu pai. Ele se vestiu como Esaú, ficou com o cheiro de Esaú, né, que o pai dele pediu que caçasse, que Esaú caçasse, trouxesse uma caça, a mãe preparou uma caça, ajudou Jacó, e Jacó enganou seu pai e recebeu também a bênção. Quando Esaú chega para receber a bênção, o pai dele falou: já abençoei seu irmão, já abençoei, já passei a bênção para ele. Esaú fica furioso, ao ponto de querer matar seu irmão. Jacó tem que fugir, vai para uma terra distante, onde foi a terra de Abraão, lá para Harã, e chegando lá, ele se encontra, né, com seus familiares dali, Labão, e ali ele se encanta com uma moça, e ele quer muito aquela moça, e trabalha por ela, e o pai dessa moça, Labão, o engana, e ele recebe Lia no lugar de Raquel, e ele tem que trabalhar mais tempo ainda, e assim ele vai lutando do seu jeito, tentando conquistar com as suas forças, com o seu trabalho, com muita luta, com muito empenho, trabalhando para o seu sogro. Depois ele trabalha mais anos ainda para o seu sogro, para conseguir um rebanho, mas tudo com muita, apesar de ter a bênção de Deus, muito empenho, mas ele não tinha entendido o que Deus queria para ele, assim como muitas vezes nós não entendemos como Deus quer nos abençoar, o que Deus quer fazer na nossa vida. E aqui nesse texto ele se encontra num local que ele vem chamar de Peniel, um lugar muito especial na vida dele, que fez toda a diferença na vida dele, fez com que ele fosse verdadeiramente abençoado, né? E se nós queremos ser verdadeiramente abençoados, nós temos que chegar nesse texto e pensar o que aconteceu na vida de Jacó para que ele pudesse ser abençoado verdadeiramente. Ele recebeu bênçãos, mas não era muito esforço, com muita dificuldade, tentando enganar do seu jeito. Mas aqui não, é um lugar especial. Não que ele não tivesse vivido antes lugares especiais. Quando ele estava indo para Harã, ele teve uma experiência muito linda em Betel, onde ele viu anjos descendo e subindo, e Deus falando com ele que ele retornaria, que ele seria abençoado, e ali ele, ainda do jeito dele, falou: tudo que o Senhor me abençoar, vou dar o dízimo. Dízimo é uma bênção, nós temos que fazer, mas não é uma troca com Deus, é uma gratidão, é a obediência a Deus apenas, né? É querer agradar ao nosso Deus, essa é a grande verdade, né? Mas ele fez ali, mas teve uma experiência com Deus em Betel. Depois também, no caminho, ele teve outra experiência, onde anjos encontram com ele, falando que ele seria abençoado em Manaim, né? Outra experiência maravilhosa com Deus, mas nada se compara com Peniel, nada se compara com Peniel. Aqui há algo especial na vida de Jacó, há uma mudança, algo especial. E nós vemos que ele estava aqui, atravessou, o texto nos diz de forma clara, nós lemos aqui, ele atravessou suas mulheres, né, as concubinas, os filhos, e tudo que ele tinha no val de Jaboque. O que é um val? Val é um lugar mais raso do rio, onde se atravessa com os animais, atravessa com as pessoas, atravessam, um lugar mais raso. E Jaboque é um afluente do rio Jordão, e que começa num lugar bem montanhoso, cerca de 500 metros
acima do nível do mar, e vai parar, quando ele chega no Jordão, 30 metros do nível do mar. Então, um rio afluente, e ele atravessou a sua família e ficou ali naquele local. E neste local, ele foi verdadeiramente abençoado. E o que aconteceu na vida dele? E o que eu quero falar com você nessa noite, e que Deus falou no meu coração, que nós precisamos pensar. Queremos um ano abençoado? Queremos, sim. Mas o que nós vamos fazer? O que Jacó fez? O que tinha na vida de Jacó que ele foi abençoado? Então, primeira coisa, tenha perseverança. Tenha perseverança. Aqui no versículo 26, diz o seguinte: e disse, deixe-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele estava ali na luta com o anjo do Senhor. Alguns teólogos, a maior parte dos teólogos acreditam que era Jesus, né? Ele estava ali na luta, e ele falou, olha, de repente o anjo do Senhor falou com ele, olha, já rompeu a alva, nós estamos aqui lutando a noite toda, deixa eu ir embora. E ele fala, não, de jeito nenhum, enquanto não me abençoares. Se tinha uma coisa que Jacó era, ele podia ser cheio de defeitos, cheio de espertezas, né? Jeitinhos brasileiros, vamos dizer assim, que aqui no Brasil nós temos essa mania, o jeitinho brasileiro, querer do nosso jeito. Ele era cheio de defeitos, não tenha dúvida disso. Mas se tinha uma coisa que Jacó era perseverante. Era perseverante. Aqui, nós vemos isso aqui, mas já era uma característica dele. E as pessoas que perseveram, essas pessoas, normalmente elas são vitoriosas. E nós precisamos refletir sobre isso. Por que muitas vezes nós não somos abençoados, gente? Porque nós não perseveramos. Nós começamos o ano, esse ano eu vou fazer ginástica, eu vou fazer uma dieta, começa muito bem, uma semana, daqui a pouco, lá foi a perseverança. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, começa a ler, nós começamos amanhã a ler Gênesis, né? Aí começa a ler, aí daqui a pouco, para no meio do caminho. Nós começamos projetos e de repente, no primeiro empecilho, primeiro problema, nós desistimos. Jacó não desistia não. Ele falou com Labão que trabalharia 7 anos por Raquel. Labão o enganou e deu Lia para ele. Ele foi e trabalhou mais 7 anos por causa de Raquel. Olha que homem que perseverava. Então, era uma característica que marcou, certamente, a vida de Jacó, a perseverança. Senão, ele não venceria as suas batalhas, né? Lutou com um anjo, sem desistir. Você pensa bem, você uma noite toda numa luta, uma noite toda numa luta. Quantas lutas nós temos vivido ao longo da nossa história, e às vezes nós desistimos, não, isso não dá mais, cansei disso, cansei de orar por isso, cansei de lutar por isso. Mas Jacó não desistiu. E se tem uma coisa que Deus aprecia, ele olhava para Jacó, via tanto defeito, como ele olha para a gente e vê tanto defeito, mas se tem uma coisa que Deus aprecia, e que nós vemos na palavra de Deus, que todas aquelas pessoas que perseveraram, olha o exemplo da viúva e o juiz mau, aquela mulher ficou perseverando, amolando aquele juiz, insistindo com aquele juiz, até que o juiz falou assim, eu sou mau, eu não queria julgar a causa dessa mulher, mas ela me perturbou tanto, que eu vou julgar a causa dela, vou dar
o juízo a favor dela, porque senão ela não vai me dar paz. E Jesus Cristo mostrando a importância da perseverança, de nós perseverarmos. Quais são os projetos para esse ano? Será que você vai parar no meio do caminho? Nós tivemos aí a semana de oração, projetando 2022 com jejum e oração. Quantos projetos nós fizemos? E alguns deles, que nós colocamos na mão de Deus, o que Deus está esperando de nós é perseverança. E se nós perseverarmos, nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos ter a vitória no nome de Jesus Cristo. Você pode ter certeza disso. Então, primeira coisa, que haja perseverança. Segundo, veja Deus face a face. Versículo 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Quando você olha aqui o texto, no versículo 24, mostra claramente, fala assim: ficando ele só. Tem momentos que nós precisamos ter o nosso Peniel. Você quer ver Deus face a face? Você tem que ter o Peniel. Você tem que ficar só. Ele passou, o texto nos diz que ele passou, no versículo 23, tudo que lhe pertencia. Tudo que lhe pertencia. Ele passou as mulheres, os meninos, as riquezas, os gados, passou tudo, para ficar em Peniel, face a face com Deus. Nós queremos ter vitória, mas nós não temos o nosso Peniel. Quantas horas nós gastamos face a face com Deus, sem pensar na família, sem pensar nos negócios, sem pensar que temos que conquistar isso ou aquilo. Nesse momento, ele descobre que mais importante que lutar, igual ele lutou por mulheres, perseverou pelas mulheres, perseverou pelo seu gado, perseverou por tudo, passou a perna no irmão para ficar com a primogenitura, que ele precisava, para ser abençoado, é ver Deus face a face, é ter experiências com Deus, é sentir a presença de Deus nos tocando, ouvir Deus falando, porque quando nós estamos no turbilhão dos problemas, da confusão do mundo, muitas vezes nós não vamos ouvir Deus falando. Quantas vezes nós durante 2021 paramos, só nós e Deus, face a face, para adorá-lo, para lutar com Ele, falar: Senhor, eu não saio enquanto o Senhor não me abençoar, eu quero ter experiência, fala comigo, me mostra o caminho, qual direção que eu tomo. Aí nós vamos, do mesmo jeito, queremos ser abençoados, mas fazemos a mesma coisa que as outras pessoas fazem, queremos ajeitar as coisas, queremos ser o esperto que fez o bom negócio, e às vezes aquele bom negócio não vai ser nem tão bom assim, lá na frente nós vamos descobrir que não foi tão bom assim, que foi problema para a nossa vida. O bom negócio é estar com Deus, o bom para a nossa vida mesmo, é sentir a presença dEle, ouvir a sua voz, como nós cantamos, ouvir a sua voz, sentir Ele nos direcionando, Ele nos mostrando os caminhos. Então nós precisamos entender que sem Peniel não tem bênção verdadeira, sem parar para conversar com Deus, para sentir o que Deus quer para a nossa vida, não tem sentido. Então é preciso
face a face com Deus. É preciso que paremos mais tempo na presença de Deus. Um pastor da Coreia, ele dizia o seguinte para um dos seus livros: quanto mais problema você tiver para resolver no outro dia, mais tempo passe antes orando. E ele tem razão, quando se trata da palavra de Deus. Qual que é melhor? Eu lutar a minha luta ou deixar Deus ir à frente e lutar a minha luta? Quando nós vemos a palavra de Deus, as maiores vitórias foi Deus que deu. Quando o povo estava atravessando o Mar Vermelho, e atravessou o Mar Vermelho, e o faraó com os seus carros e cavaleiros vieram atrás deles, quem é que lutou a luta deles? Foi Deus que os derrotou. Então muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, sendo que é melhor deixar Deus fazer do seu jeito. A vitória é muito maior, a vitória é muito melhor, a vitória vem de uma forma que nós nem esperamos, da forma que nós nem imaginamos, mas ela vem, porque é face a face com Deus. Queremos ter um ano abençoado? Precisamos ver Deus face a face. Passe mais tempo na presença do Senhor. A perseverança é importante? Sim, é importante. Ninguém vence sem perseverar. Mas a perseverança em estar na presença de Deus é a melhor de todas as perseveranças que nós podemos ter. Porque ela traz vitória, traz bênção, traz paz, traz tranquilidade, mostra caminhos, e nós certamente vamos ser abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. E terceiro, para nós, aquele que quer ser verdadeiramente abençoado, tem as marcas de Jesus. Tem as marcas de Jesus. Versículo 31 diz: e saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da coxa. Quando ele estava lutando com o anjo tocou no seu quadril e ele começou a mancar, porque mancando ele perdeu sua força. Ele perdeu sua força, parte da sua força, mas mesmo assim, ele era tão perseverante, falou: não, eu não posso estar mancando, mas eu não vou largar de forma nenhuma. Mas naquele momento ali, ele foi marcado. O texto nos diz que até hoje os filhos de Israel não comem o nervo do quadril por causa disso, porque quando ele saiu, Jacó saiu, ele saiu manquejando, marcado. E o que isso significa para as nossas vidas? Antes o nome dele era Jacó, que significava suplantador, enganador. Você pensa bem, ele passava todo mundo: ô Jacó, que significava suplantador. O anjo do Senhor mudou o nome dele para Israel, príncipe. Como príncipe lutaste, seu nome vai ser Israel, porque naquele momento não foi o nervo do quadril, foi o caráter de Jacó que mudou. Não era o nervo do quadril, a marca em Jacó não foi isso, não foi só isso, aquilo era o de menos, foi a mudança que houve em Jacó. Aquele que era enganador, que queria dar o seu jeito, que fazia todas as coisas para levar vantagem, de repente, ele muda. E o anjo do Senhor falou: agora você é Israel, você é príncipe, não é Jacó mais.
Se nós queremos ter o nosso ano de 2022 abençoado, tem que ter mudança de caráter. Deus não vai abençoar se nós não tivermos o caráter de Jesus Cristo em nós. Se nós não mudarmos o nosso jeito de agir no nosso trabalho, nosso jeito de agir na nossa escola, o nosso jeito de agir na igreja, o nosso jeito de agir dentro da nossa casa, o nosso jeito de agir em relação às pessoas lá fora, se nós não mudarmos o nosso cristianismo, se o nosso cristianismo não for um cristianismo autêntico, verdadeiro, como as coisas que Jesus Cristo nos ensinou claramente. Ele falava: aquele que roubava, não roube mais, aquele que adulterava, não adultere mais. Se alguém pedir a sua capa, tá. Se alguém te ferir, mostra outra face, perdoa. Como eu vou ser abençoado se eu estou magoado com as pessoas? Ah, mas ele fez tão mal para mim no ano de 2021. Perdoa hoje em nome de Jesus, para você começar a ser marcado pelo Senhor. Porque sem essa marca, a marca do cristão verdadeiro, nós perdemos a bênção. Jacó achou que era do jeito dele. Aqui ele aprendeu que não era do jeito dele, que ele tinha que ser diferente. Não era suplantando as pessoas, não era achando que era o mais esperto. Nós recebemos as nossas bênçãos é quando nós mudamos. Deus olha para a gente e começa a ouvir a nossa oração de verdade. A palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você pensa bem, você está em pecado, você está magoado com uma pessoa, você está mentindo, você roubou alguém, sua oração acabou, ela não sobe, separação, porque é pecado. Agora, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu vivo uma vida cristã verdadeira, aí eu tenho certeza que o Senhor sempre me ouve. Jesus Cristo, quando ele estava ali, perto do túmulo de Lázaro, e as pessoas ali ao redor, ele falou dessa forma, ele falou: Pai, eu sei, o Senhor sempre me ouve, mas para que eles entendam, para eles entenderem, Pai, mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Coisa boa é a gente ter certeza que o nosso coração está purificado e que Deus sempre nos ouve. Talvez não nos responda como nós queremos, porque Ele sempre responde de uma forma melhor. E às vezes aquele jeito que nós pedimos não era o melhor. Não era o melhor. Então, se nós queremos ser abençoados, não é trabalhando o dobro que nós trabalhamos esse ano, não é fazendo cursos melhores que nós fizemos, não é mudando de trabalho, um trabalho melhor, que paga melhor, nada de, tudo isso é da vida, e nós precisamos estar correndo atrás, sim, mas a bênção verdadeira e que não traz desgosto é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Você quer ser verdadeiramente abençoado? Tão simples. Perseverança. Peniel, ver Deus face a face. E ser marcado por Jesus. Caráter. Ter o caráter de Jesus. Tem pessoas que acham que só por vir à igreja é que vão ser abençoados. Não. Só por dar dízimo vai ser abençoado. Não, faz parte, é uma bênção vir na igreja. A gente acaba sendo abençoado. Tá, dízimo, é claro que é bênção. A Bíblia fala que sim. Mas não é só isso.
é mudança, é caráter, é sendo diferente, é Deus olhar e falar assim: não, você era suplantador, agora você é príncipe, você agora é diferente, você está agindo de outra forma, você está agindo não da forma que você agia, mas agora você está, que ao ponto das pessoas verem em nós que nós somos pessoas diferentes. Então que você possa refletir sobre isso, no nome do Senhor. Queria convidar você a ficar em pé só um pouquinho, fecha seus olhos. E eu quero fazer essa pergunta novamente: você quer ser verdadeiramente abençoado? 2022, você quer ser verdadeiramente abençoado? Não adianta só a gente levantar a mão, tem que ter mudança, tem que ter perseverança. Não desista, não desista, de forma nenhuma. Você tem que ter seu tempo de oração no secreto do teu quarto, é o seu Peniel, ver Deus face a face. Betel ele viu anjos, Manaim ele viu anjos, mas aqui ele viu Deus face a face. Talvez você tenha experiências boas com Deus, Deus já tem te abençoado. Olha para 2021, quanta bênção, quanta vitória, porque Deus é misericordioso, é bom. Só que o verdadeiramente abençoado tem que ter nosso Peniel. E mudança de caráter. Nós temos que melhorar, todos nós, dia a dia. Pedir ao Senhor: trabalha, Senhor, controla minha ira, controla meus desejos descontrolados, controla meu olhar, controla minha mente, molda o meu caráter, para eu ser verdadeiramente abençoado. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos de coração por estarmos aqui nesse final de ano, podendo, Senhor, louvar o teu nome, mas também ouvir a tua palavra. Ó Deus, teu povo, nós somos o teu povo. Essa palavra não é apenas para os que estão aí no banco, mas é para aqueles que estão na sua casa, e é para mim que estou aqui no púlpito, Senhor. Senhor, nós temos que melhorar. Ó Deus, nós temos que olhar para a vida de Jacó e ver por que ele foi abençoado, por que ele recebeu a vitória. Deus, que seja um ano de muita perseverança, que seja um ano, Senhor, de nós termos experiências maravilhosas com o Senhor, de ver o Senhor face a face. Senhor, nós queremos ver muito mais que anjos, ó Pai, mas queremos ter experiência do Senhor falando conosco, o Senhor nos abençoando, o Senhor aquecendo o nosso coração. Queremos, Senhor, sim, ó Deus, ser marcados pelo Senhor, ter uma postura diferente, atitudes diferentes, ó Pai. Molda o nosso caráter ao caráter de Cristo, ó Pai. Ó Senhor, nós somos teu povo, ó Senhor, e nós sabemos que quem está fazendo essa oração sinceramente, Senhor, ao dobrar os joelhos agora, Senhor, nós vamos começar a orar e ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor vai nos abençoar verdadeiramente. Ó Deus, depois desse fato, nunca mais, Senhor, vimos nada de Jacó tentando enganar as pessoas.